A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vocês estão? Tudo bem? Maravilhoso, maravilhoso é Jesus. Muito bom estarmos aqui de volta, trazendo mais um trabalho aqui para este canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que maravilha poder estarmos aqui reunidos novamente com vocês. Fico feliz em revê-los, todos vocês aqui de volta. É um prazer imenso. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto sobre o livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3 é o que nós vamos estar falando aqui hoje, um pouco sobre a fidelidade a Deus, mesmo na fornalha. Nós não devemos desistir, irmãos, porque perseguição acontece, lutas acontecem, enfermidade nos alcança. Nós devemos continuar fiel a Deus, mesmo nas provas de fogo. Mesmo na cova dos leões, nós devemos ser fiel ao Senhor. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, amados, e queria colocar todos para adorar aquela estátua, aquele monumento dele próprio. Ali era para tudo adorar, porém teve 3 corajosos que não dobraram os seus joelhos para adorar. Vamos lá. A estátua de ouro e a pressão do sistema. Será que nós vivemos hoje pressão de sistemas, irmãos? Será que nós estamos hoje vivenciando esta estátua de ouro onde pessoas põem pressão em você e quer que você o adore, quer que você seja a favor deles? Irmãos, aqui no capítulo 3 de Daniel, começa com o rei Nabucodonosor, levantando uma grande estátua de ouro. Ele decreta algo muito sério ali para aqueles pessoal que estão ali, que todos deveriam se curvar, sem exceção. Todos deveriam se curvar quando ouvissem a música. Todos. Não ficaria ninguém isento de adorar aquela estátua, aquele monumento que o rei havia levantado. Isso nos ensina, queridos, o mundo sempre tentando impor padrões. O sistema está sempre tentando impor padrões sobre as nossas vidas, colocando pressão, A pressão pode até vir, irmãos, de uma forma coletiva. Nós sabemos disso. Quem não se dobra, muitas vezes é ameaçado. Quem fala contra o sistema, contra algo que eles inventam, que eles põem essas pressão, às vezes é ameaçado, é punido. Hoje não é diferente. Naquela época lá foi assim, e hoje não é diferente não, irmãos. Hoje não é uma estátua literal, mas existem ídolos modernos. É o dinheiro, status, aparência, tudo isso aí nós temos que reverenciá-los a eles, porque eles têm dinheiro, têm status, têm aparência. Então, tem a aprovação das pessoas, aí você tem que, muitas vezes, se dobrar. E quem não se dobra, muitas vezes sofre pressão, sofre as penas. Irmãos, mesmo errado, muitas vezes, as pessoas têm que se dobrarem para não ser punido. Quantos que vivem sob pressão, amados? Por isso nós temos que confiar em Deus. Mas teve 3 jovens ali que tiveram uma decisão tremenda, não se dobrando perante aquela estátua. Eles não temeram a rei, não temeram a sistema, não temeram nada. Os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que antes era outro nome, mas receberam esse nome aqui por causa dos deuses lá do Nabucodonosor, eles tomam uma decisão firme, não se dobraram, não serviram. Olha o que ele falou: nós não vamos servir a teus deuses, E mais uma coisa, o mais forte vem depois, irmão, quando eles tomam essa decisão. Ele fala assim, se o nosso Deus quiser, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se não,
ainda assim mesmo não te serviremos, não serviremos a imagem, não nos dobraremos à imagem de ouro que levantaste. Irmãos, isso aqui é fé verdadeira. Isso é fé de verdade, irmãos. Não é qualquer um não que está ali sendo ameaçado de serem lançados na fornalha de fogo ardente, e não é de qualquer maneira não. Se já era aquecido, seria aquecido, quem desafiasse o rei seria aquecido 7 vezes mais. E muitas vezes, quantos castigos não se impõem por você desobedecer a uma ordem de uma pessoa que sabe que está totalmente errado, mas quer que você esteja do lado dele. Acontece ou não acontece hoje? Irmãos, temos que ter fé verdadeira. Veja só, eles não obedeciam a Deus apenas por milagre, não. Porque se fosse assim era fácil. Ele fala assim, ó, se Deus me livrar, nós vamos obedecer. Não. Ele fala assim, tô nem aí, ó. Olha, se o nosso Deus quiser, ele nos livrará. E se ele não quiser, não é? Ainda assim, não serviremos a estátua de ouro que levantaste, não nos dobraremos. Não. Então, você vê que aqui eles não esperaram o milagre acontecer para servir. Não, irmãos. Isso aqui é uma fé verdadeira. Será que nós temos essa fé de falar assim, de viver assim? Eles não obedeciam a Deus, não era apenas por milagre, porque eles não tinham nem visto milagre ainda. Eles sabiam que iam ser jogados. E mesmo assim, eles não sabiam que Deus ia livrar ou não, se Deus ia estar com eles ou não. Mas mesmo assim, eles obedeceram, irmão. Aqui foi convicção, não foi por milagre que eles serviram ali, que eles obedeceram, não, foi por convicção mesmo. Ouça isso no nome de Jesus. A fé verdadeira, amada, ela não depende de resultado, não. Muitas vezes nós ficamos esperando um resultado para ter fé. Eu já vi pessoas falar assim, mano, não creio em crer não, porque muitos falaram a mesma coisa, não crê não. Só crê se você vê, eu creio Tomé, só crê se vê. Então a fé verdadeira não depende de resultado não, né? A fidelidade não negocia princípios, ouça isso no nome de Jesus. Crente de verdade, irmãos, não se dobra a coisas erradas, a idolatria, não. Pode vir a fornalha ardente? Pode. Vem a fornalha ardente. Né? O rei ele se enfurece e manda aquecer a fornalha ali 7 vezes mais. Você imagina, irmão? 7 vezes mais do que o costume. Então os jovens, eles são lançados ali dentro dela, daquela fornalha em chama. Mas acontece algo sobrenatural. Isso aqui é muito lindo. Por isso que nós devemos amar o nosso Deus, obedecer ao nosso Deus, porque se Ele nos livrar, livrou. Se não livrar, nós morreremos, mas iremos para o céu. Ouça isso no nome de Jesus. O fogo não os queimou, irmãos. Isso aqui foi algo sobrenatural. O fogo não os queimou. Veja só, quem lançou eles lá dentro, o fogo lambeu eles lá de fora. Porém, os 3 caíram lá dentro, amarrados. As cordas foram queimadas na hora. Eles ficaram livres andando dentro da prova, andando dentro do fogo. Ouça isto no nome de Jesus. Meus irmãos, você que está passando por luta, por prova, prova de fogo, como costumamos dizer, Deus está aí com você, irmão. Deus está passando com você. Deus não impede muitas vezes todas as provas, não. Deus não impede, não. Mas Ele entra conosco nelas. Ouça isso no nome de Jesus. Foi o que aconteceu ali com aqueles 3 jovens. O Filho de Deus estava lá. Ouça isso no nome de Jesus com eles. Às vezes o fogo não destrói, né? Ele liberta. O fogo queimou somente as cordas, quer dizer, libertou da prisão que eles estavam presos ali, amarrados. Ouça isso no nome de Jesus. Aí acontece um milagre. O 4º homem estava na fornalha. Ouça isso no nome de Jesus. O rei, ele vê algo impressionante. O rei ele chegou assim e se impressionou. Peraí, quem cá? Não lançamos 3? Eu vejo 4 e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui está, querido, uma das maiores revelações. Louvado seja o nome do Senhor. É que Deus não abandona os seus.
que são fiéis, que obedecem, que andam na palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, não adianta temer ao homem. Por isso que a Bíblia diz que não devemos temer ao homem que mata a carne e nada pode fazer com o espírito, mas tememos aquele que pode matar a alma, que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Esse sim, esse aí nós devemos temer. Então Deus não abandona os seus, Ele se faz presente na dor. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos entendem, queridos, que esse quarto homem é uma manifestação de Jesus Cristo, né? Uma teofania ali, eles acreditam que seja a presença ali, a manifestação de Jesus Cristo. Quando você está no fogo, Deus está com você. A presença de Deus vale mais que livramento. Se Deus está presente, mesmo morrendo, você vai subir para os céus. Jesus não livrou aquele moço da cruz, mas Jesus subiu com ele. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, se ele não livrar aqui, nós vamos estar lá com ele. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quem tem Deus não está sozinho. Ouça isso no nome de Jesus. Ali teve um grande resultado ali da fidelidade daqueles 3 moços. Os jovens, eles saem da fornalha, né? Sem cheiro de fumaça, sem queimaduras, sem prejuízo algum. E o rei, ele reconhece isto. E agora ele baixa um decreto ali e fala que quem falar blasfêmia contra o Deus daqueles 3 ali, sua casa será lançada no fogo, será feito monturo. Então, ele fala: não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja o nome do Senhor. Sua fidelidade, amado, pode impactar outros. A fidelidade daqueles 3 moços impactou aquele rei. E você sabe que um líder, ele tem muita influência, né? Ali no seu país, na sua terra, no seu reinado. Ele tem muita influência. Então, influenciando aquele, todos seriam influenciados. Então, a sua fidelidade pode influenciar, pode impactar outras pessoas. Deus transforma prova em testemunho. Aquela prova deles ali, irmão, serviu de um testemunho horrendo, um testemunho tremendo ali para todos que presenciaram e para outros, até para nós hoje, né? Hoje nós vivenciamos esse testemunho. Ouça isso no nome de Jesus. Quem permanece firme, glorifica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir com você, para você, esta palestra aqui sobre Daniel capítulo 3. Esse Daniel capítulo 3, amado, nos ensina 3 verdades poderosas. Primeiro, o mundo vai tentar te pressionar. Saiba disso. Eu sei que já está tentando, não está? Mas fique firme. Fique firme, porque a fé, em segundo lugar, a fé verdadeira não é negociada. A fé verdadeira não se negocia. Ouça isso no nome de Jesus. E terceiro, Deus está com você na fornalha. Deus está com você na prova. Deus está com você nas lutas, na enfermidade, no desemprego. Deus está com você. Ouça isso no nome de Jesus. Se Deus livrar, Ele é Deus. Se não livrar, Ele continua sendo Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E nós precisamos, entender e colocar isso no nosso coração. Porque o Senhor, Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu fico feliz de estar aqui com vocês, pregando, falando as verdades do reino de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e continue firme, obedecendo a palavra de Deus, não temendo ao sistema, não temendo a pessoas que querem te fazer o mal injustamente, porque Deus irá tratar com essas pessoas. Ouça isso no nome de Jesus. O que você está passando vai servir de testemunho para outras pessoas também. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.